Quatro amigos, uma noite comum, um jogo que parecia apenas diversão. Dados rolando sobre a mesa, fichas de personagens espalhadas, risadas ecoando pelo porão. Naquela noite, o Demogorgon era apenas uma criatura fictícia, presa às regras de Dungeons and Dragons. Mas tudo muda quando o jogo termina e o Byers não volta para a casa. O que parecia um simples desaparecimento logo se revela algo muito maior. Luzes piscam sem explicação, sombras se movem onde não deveriam existir, uma presença desconhecida observa silenciosa de outro lado. Em meio ao caos, uma mãe se recusa a aceitar a perda do filho. Joyce Byers desafia a lógica, acreditando que Will ainda está vivo e tentando se comunicar. Fios elétricos se tornam mensagens, a casa vira um portal de esperança e desespero. Enquanto isso, uma garota misteriosa surge, raspada, assustada e com habilidades que desafiam as leis da realidade. Ela não apenas conhece o monstro, ela fugiu dele. À medida que segredos do laboratório vêm à tona, fica claro que Hawkins nunca foi apenas uma cidade tranquila. Experimentos proibidos abriram fendas na realidade. Um mundo paralelo se esconde logo abaixo do nosso, escuro, hostil e faminto. O que começa como a busca por um amigo se transforma em uma luta pela sobrevivência. Amizades são testadas, famílias se despedaçam, coragem nasce onde antes havia medo. Porque quando o mundo invertido se abre, nada permanece igual. E em Hawkins, o verdadeiro terror não é apenas nos monstros, está nas consequências de tê-los libertado. Prepare-se, a escuridão já atravessou o portal. Existe uma barreira invisível entre você e o canal. Para quebrar, desbloquear essa barreira, basta apenas se inscrever no canal e ativar as notificações. Você entrará em um novo mundo, o mundo dos melhores resumos de filmes e séries. Se inscreve, pois esse canal é focado em resumos. Um like, um hypar e uma inscrição ajuda muito esse vídeo a chegar em mais pessoas, pois deu muito trabalho para resumir, gravar e editar. Mike, Dustin, Lucas e Will reunidos em mais uma noite comum de Dungeons and Dragons. Durante a partida, eles enfrentam uma criatura fictícia chamada Demogorgon, sem imaginar que algo muito semelhante logo deixaria o jogo para se tornar realidade. Ao fim da sessão, cada um segue seu caminho para casa, mas Will acaba se separando dos amigos e no trajeto se depara com uma presença estranha. Assustado, ele tenta fugir, porém acaba sendo capturado por uma criatura misteriosa e desaparece sem deixar rastros. No dia seguinte, Joyce, a mãe de Will, percebe que o filho não voltou para casa. Jonathan, o irmão mais velho, também nota o sumiço e o desespero começa a tomar conta da família. Ao mesmo tempo, na escola, Mike, Dustin e Lucas percebem que Will não apareceu para as aulas. Enquanto lidam com a preocupação, ainda precisam enfrentar provocações e intimidações de valentões mais velhos. É nesse contexto que somos apresentados a Nancy, a irmã mais velha de Mike e sua melhor amiga, Barbie. Barbie demonstra desconforto com o envolvimento recente de Nancy com Steve, um dos rapazes mais populares da escola. Paralelamente, entra em cena o xerife da cidade, Jim Hopper, um homem marcado por traumas do passado que passa a investigar oficialmente o desaparecimento de Will após Joyce procurar ajuda. Enquanto a busca começa, a série revela que há algo errado acontecendo nos arredores da cidade. Em uma instalação governamental secreta, cientistas lidam com um portal de aparência alienígena, conectado a uma dimensão desconhecida. É nesse local que descobrimos que uma menina conseguiu escapar recentemente. Seu nome é Eleven. Confusa e assustada, ela se esconde em uma lanchonete próxima onde tenta conseguir comida. O dono do lugar se compadece da garota e acaba criando um laço de confiança. No entanto, logo fica claro que Eleven, ou 11, possui habilidades fora do comum. Antes que o homem passe a ajudá-la de verdade, ele é morto e Eleven foge novamente. Mesmo com as autoridades orientando que os garotos não se envolvam na busca por Will, a situação se agrava quando Joyce recebe um telefonema inexplicável do filho desaparecido. Ao mesmo tempo, Mike, Dustin e Lucas decidem ignorar as ordens dos adultos e saem à procura do amigo. Durante essa busca, eles acabam encontrando Eleven. Sem entender exatamente quem ela é, resolvem levá-la para a casa de Mike, onde ela passa a se esconder no porão. Com o passar do tempo, Mike percebe que existem homens perigosos atrás de 11, o que indica que sua fuga não foi algo simples. A garota
garota, por sua vez, começa a aprender noções básicas de vida cotidiana e cria um vínculo forte com os garotos. Em determinado momento, ao observar fotos da casa de Mike, 11 reconhece Will, o que reforça a ideia de que ela sabe mais sobre o desaparecimento do menino do que aparenta. Por meio de flashbacks, a série revela o passado traumático de 11 e ela foi submetida a experimentos cruéis por causa dos seus poderes psíquicos, conduzidos pelo Dr. Brenner, o líder da operação da instalação secreta. Para 11, Brenner é visto como uma figura paterna a quem ela chama de papai. Enquanto isso, Hopper continua investigando o caso de Will e, com a ajuda de 11, os garotos descobrem que Will está preso em um lugar conhecido como Mundo Invertido, uma dimensão paralela dominada pelo Demogorgon. Em outra parte da história, Nancy e Barbie vão a uma festa na casa dos pais de Steve. Barbie não se sente confortável no ambiente e deixa claro que não aprova a situação. Nancy acaba se afastando da amiga e Barbie fica sozinha. Na mesma noite, Jonathan, que estava observando a casa, tira fotos de Nancy sem que ela perceba. Pouco depois, Barbie desaparece misteriosamente. Joyce recebe um segundo telefonema perturbador de Will e percebe que ele consegue se comunicar através da eletricidade. Convencida de que o filho está tentando falar com ela, Joyce passa a usar luzes e outros aparelhos para se comunicar, transformando sua casa em um verdadeiro painel iluminado. Hopper, por sua vez, começa a suspeitar cada vez mais da instalação governamental. Ao mesmo tempo, Nancy percebe que Barbie está desaparecida e entra em estado de choque. Joyce consegue avançar na comunicação com Will, mas acaba se deparando diretamente com o Demogorgon dentro da sua casa. Hopper descobre que a instalação está envolvida em diversos processos judiciais, o que levanta ainda mais suspeitas. A situação parece chegar a um ponto sem retorno quando um corpo que supostamente pertence a Will é encontrado em um rio. No entanto, Eleven consegue localizar Will cantando por meio do walkie-talkie de Mike, indicando que ele ainda está vivo. Joyce e Jonathan são chamados para identificar o corpo, mas Joyce se recusa a aceitar que aquele cadáver seja realmente do seu filho. Enquanto isso, a polícia inicia as buscas oficiais por Barbie. Nancy e Jonathan acabam confessando um ao outro que viram uma criatura sem rosto na noite em que Barbie desapareceu. Os garotos decidem preparar 11 para sair em público e todos acabam participando de uma assembleia escolar em homenagem a Will. Durante o evento, Eleven dá uma dura lição nos valentões que perseguiam os meninos. Hopper começa a juntar todas as pistas e chega à conclusão de que o corpo encontrado é falso. Decidido a descobrir a verdade, ele invade a instalação governamental e finalmente vê o que está sendo escondido ali. Logo depois, acorda misteriosamente em sua própria casa e percebe que há um dispositivo de escuta escondido em sua luminária. Nancy e Jonathan passam a caçar a criatura sem rosto, enquanto as crianças tentam encontrar a entrada para um mundo invertido. 11 impede que eles sigam adiante, alegando que seria perigoso demais. Mesmo assim, Nancy acaba encontrando a entrada e enfrenta o Demogorgon, sendo salva por Jonathan. E esse episódio aumenta o ciúme de Steve, que começa a desconfiar da aproximação entre os dois. Após frustrar os planos dos garotos, Eleven foge da casa e rouba Waffles Eagle, sua comida favorita, de um mercado local. Hopper confirma as suspeitas de Joyce e juntos eles conversam com uma mulher gravemente debilitada que perdeu a filha devido aos experimentos da instalação governamental. Enquanto isso, Nancy e Jonathan se preparam para enfrentar o Demogorgon, mas Jonathan acaba sendo preso após uma briga com Steve. Hopper e Joyce se unem a Nancy e Jonathan, pois todos agora buscam o mesmo inimigo. Em outro momento, os garotos entram em confronto com os valentões, o que leva Mike a pular de um penhasco para salvar Dusty. 11 reaparece no momento crucial, salva Mike usando seus poderes e ainda quebra o braço do líder dos valentões. Logo depois, os homens da instalação localizam as crianças, que passam a fugir. Mais uma vez, 11 usa seus poderes para protegê-los, virando uma das vans dos perseguidores. Steve acaba se redimindo e se junta ao grupo como aliado, e Hopper finalmente encontra as crianças. 11 tenta se comunicar novamente com Will, mas falha. Ela então acredita que poderá localizar
avisá-lo se seus sentidos forem privados e se ela estiver submersa em água. Nesse momento, 11 encontra o corpo de Barbie e consegue falar com Will, o encorajando a resistir por mais tempo. Enquanto isso, Hopper e Joyce invadem a instalação em busca de Will, mas acabam sendo capturados pela segurança. Hopper faz um acordo com os responsáveis, exigindo acesso ao mundo invertido. Ao entrarem nessa dimensão, vemos flashbacks da filha de Hopper, que morreu ainda criança, vítima de câncer, revelando a dor que ele carrega. Nancy, Jonathan e Steve atraem o Demogorgon até a casa dos Byers e tentam derrotá-lo, mas não conseguem. Antes que os homens da instalação levem 11 embora, Mike confessa seus sentimentos por ela. A situação muda abruptamente quando o Demogorgon aparece e mata os agentes. Joyce encontra Will à beira da morte no mundo invertido e Hopper consegue ressuscitá-lo. Exausta, 11 usa sua última energia para destruir o Demogorgon, desaparecendo junto com ele. Will se recupera no hospital e Hopper é visto entrando em um veículo do governo. Um mês depois, os garotos voltam a jogar Dungeons and Dragons, embora Mike ainda sinta profundamente a falta de 11. Nancy retoma seu relacionamento com Steve e Will, apesar de aparentemente bem, ainda sofre consequências da sua experiência no mundo invertido. Por fim, Hopper é mostrado deixando Waffles na floresta, sugerindo que ainda acredita que 11 esteja viva. É apresentado uma jovem capaz de manipular a mente das pessoas, fazendo com que elas vejam exatamente aquilo que ela deseja. Logo, fica evidente que ela possui uma tatuagem idêntica à de 11, sugerindo uma ligação direta entre as duas. Em seguida, Mike, Dustin, Lucas e Will vão até o fliperama da cidade, onde descobrem que alguém conhecido como Mad Max conseguiu bater o recorde máximo deles no jogo Dig Dug. Enquanto isso acontece, Will entra repentinamente em um estado de transe, no qual revive visões do mundo invertido e presencia algo gigantesco e ameaçador se formando no céu antes de voltar à realidade. Hopper retorna às suas funções como xerife e passa a ser constantemente incomodado por um morador local obcecado por teorias da conspiração, que começa a conectar os acontecimentos envolvendo 11 e a antiga instalação governamental. Hopper, no entanto, ignora suas suspeitas para investigar um problema aparentemente mais simples: uma plantação de abóboras que foi completamente contaminada e destruída. Nesse mesmo período, somos apresentados a Billy e a sua irmã mais nova, Max. Os garotos logo percebem que Max é na verdade a misteriosa Mad Max, que superou sua pontuação no fliperama. Joyce agora está envolvida com um novo namorado, Bob, e tenta desesperadamente entender os episódios estranhos que Will continua tendo relacionados ao mundo invertido. O responsável por acompanhar o estado de Will é o Dr. Owens, um especialista que também supervisiona os esforços para manter o portal do mundo invertido sob controle e impedir que ele se expanda ainda mais. Enquanto isso, Nancy e Steve visitam os pais de Barbie, que contrataram um investigador particular para encontrar a filha desaparecida, algo que intensifica um sentimento de culpa que Nancy carrega desde os primeiros eventos. Jonathan tenta distrair Will e mantê-lo calmo, temendo que ele sofra mais um episódio e volte a ver o monstro sombrio que o persegue. Em paralelo, Hopper vive isolado em uma cabana no meio da floresta, onde mantém 11 escondida. Depois de conseguir escapar do mundo invertido, 11 passa a viver sob a proteção rígida de Hopper, que não permite que ela saia da cabana para garantir sua segurança. Joyce acaba encontrando os desenhos perturbadores feitos por Will e alerta Hopper, deixando claro que ele é a única pessoa em quem ela confia plenamente. Durante o Halloween, apenas os garotos decidem usar fantasias e aproveitam a ocasião para tentar convencer Max a se juntar ao grupo. Porém, eles rapidamente descobrem que Billy é um grande problema. Ele se mostra agressivo e ameaça atropelar os meninos com seu carro. Hopper continua investigando as plantações contaminadas e percebe que existe um padrão por trás dos incidentes. Joyce e Bob passam a sonhar com a ideia de deixar Hawkins e começar a viver uma nova vida, longe de todo esse caos. Ao mesmo tempo, Nancy admite para Steve que sente que o relacionamento deles não passa de algo superficial e sem futuro. Enquanto isso, Eleven encontra uma maneira de se comunicar secretamente com Mike. Em outro canto da cidade, Dustin descobre uma pequena criatura estranha em seu lixo e decide adotá-la, dando-lhe o nome de Dart. Sem entender o que o animal realmente é, Dustin começa a pesquisar por conta própria. Bob tenta ajudar, aconselha Will a enfrentar os seus medos
amigos em vez de fugir deles. Nesse momento, um relacionamento começa a se fortalecer enquanto outro chega ao fim. Cansada de viver confinada na cabana, 11 decide sair escondida em busca de Mike, e ao mesmo tempo o grupo tenta descobrir a verdadeira natureza de Dart. Will reconhece a criatura como algo vindo do mundo invertido e o grupo decide que ela precisa ser destruída, embora Dustin se recuse a aceitar essa ideia. Quando 11 finalmente encontra Mike, ela interpreta de forma errada a relação dele com Max e acredita que ele esteja se apaixonando por ela. Dominada pelos ciúmes, 11 provoca a queda de Max usando seus poderes. Em seguida, 11 sofre um colapso emocional. Will acaba sendo possuído pelo monstro sombrio e Nancy e Jonathan decidem confrontar os pais de Barbie para contar toda a verdade sobre o que aconteceu com a filha deles. O que eles não sabem é que estão sendo vigiados e acabam levados à instalação governamental, onde recebem uma ameaça direta para não revelarem nada a ninguém, sob o argumento de que a cidade inteira corre perigo. O monstro sombrio passa cada vez mais a dominar o corpo de Will, o forçando a desenhar mapas complexos sem compreender totalmente o que está fazendo. Enquanto isso, 11 encontra recortes de jornal que indicam que sua mãe ainda pode estar viva. Ao tentar se comunicar com ela, 11 descobre que seu verdadeiro nome é Jane. Nancy e Jonathan deixam Hawkins em busca de respostas enquanto Dart cresce rapidamente e acaba devorando o gato da família de Dustin. Hopper finalmente identifica a origem do envenenamento das plantações, túneis subterrâneos ligados ao mundo invertido que estão se espalhando pela cidade. Dart continua crescendo e se tornando mais perigoso enquanto 11 parte para encontrar sua mãe. Ao reencontrá-la, descobre que ela está profundamente traumatizada pelos experimentos que causaram a separação entre as duas. Nancy e Jonathan se encontram com o teórico da conspiração e juntos conseguem juntar as peças que faltavam para entender toda a situação. Bob ajuda Joyce a localizar Hopper e Will começa a sentir fisicamente os efeitos de que a instalação está fazendo para tentar conter o portal. Dustin pede ajuda de Steve para lidar com Dart, mas a criatura já fugiu para os túneis. A raiva toma conta de Joyce, assim como de Nancy e Jonathan. Hopper se recupera da sua experiência traumática e é levado para ver a verdadeira extensão dos túneis do mundo invertido sob a cidade. O grupo se reúne em um ferro velho para enfrentar as criaturas conhecidas como Democães. Steve acaba se destacando ao salvar todos no momento decisivo. Enquanto isso, o monstro que habita o corpo de Will embosca trabalhadores dentro dos túneis. 11 descobre que possui uma irmã que também foi criada na instalação, uma jovem chamada Callie, conhecida como 8. Callie lidera um grupo de vigilantes que se dedica a punir pessoas responsáveis por grandes injustiças. Ela treina 11 para ampliar seus poderes e a conduz por um caminho mais sombrio, inclusive promovendo uma transformação marcante em sua aparência. Por um breve período, 11 se deixa levar pelo seu lado mais agressivo, mas logo se lembra dos seus amigos e decide retornar para Hawkins. Os Democães invadem a instalação governamental, deixando todos presos no local. Nesse ponto, o passado de Billy é revelado, explicando o motivo do seu comportamento violento. Nancy e Jonathan retornam à cidade para ajudar. Dentro da instalação, Bob acaba se sacrificando para permitir que os outros escapem. Dustin percebe que o monstro sombrio apresenta características de um devorador de mentes, o que significa que Will sente tudo o que a criatura sente. Os Democães atacam novamente, mas 11 retorna no momento crucial e se reencontra com Mike. Existe uma tensão evidente entre 11 e Max, enquanto outro tipo de tensão surge entre Billy e a mãe de Mike. Decidida a pôr um fim em tudo, 11 volta à instalação. Max consegue deter Billy enquanto o calor aumenta perigosamente dentro de Will. O grupo destrói os túneis e enfrenta os Democães, enquanto 11 usa toda sua força para finalmente selar o portal do mundo invertido. Um mês depois, Barbie finalmente recebe um enterro digno e Hopper adota 11 oficialmente como sua filha. De volta à escola, todos participam do baile da neve. Dustin é rejeitado 2 vezes antes que Nancy apareça para dançar com ele. Mike e 11 compartilham um beijo aguardado há muito tempo e a cidade de Hawkins parece finalmente estar em paz, pelo menos
por enquanto. Uma base secreta russa está desenvolvendo uma super arma capaz de reabrir o portal entre o nosso mundo e o mundo invertido, e o projeto está perigosamente próximo de funcionar. Em Hawkins, a vida parece mais tranquila à primeira vista. O relacionamento entre Mike e 11 segue firme e intenso, algo que irrita profundamente Hopper, que não consegue lidar bem com a proximidade entre os dois. Enquanto isso, Dustin está fora da cidade, participando de um acampamento, e o restante do grupo passa a frequentar o novo centro de encontros da cidade, o Shopping Starcourt, que rapidamente se torna o lugar mais popular de Hawkins. É lá que conhecemos Robin, a colega de trabalho de Steve na sorveteria. A rotina da cidade é abruptamente interrompida quando o apagão atinge toda Hawkins. A queda de energia é causada por uma atividade estranha que ocorre no subsolo e, além disso, provoca um fenômeno incomum. Imãs simplesmente param de funcionar. Quando Dustin retorna do acampamento, ele é recebido com entusiasmo pelos amigos, mas percebe que o clima está literalmente mais quente do que o normal, especialmente na piscina comunitária. Hopper, cada vez mais incomodado com Mike e 11, recebe conselhos de Joyce sobre como lidar com a situação. Ela sugere que ele escreva uma carta sincera, expressando seus sentimentos, algo extremamente difícil para alguém como Hopper, um homem durão. Enquanto isso, Nancy e Jonathan enfrentam dificuldades em seus estágios no jornal local, lutando para serem levados a sério. Dustin, animado pelo seu retorno, apresenta ao grupo um transmissor de rádio sofisticado que ele construiu para se comunicar com sua namorada do acampamento, uma história em que ninguém acredita. A tensão entre Mike e Hopper aumenta até que Hopper joga fora a carta, confronta Mike e o ameaça para que se afaste de 11. Ao mesmo tempo, Dustin acaba captando por acaso uma transmissão russa secreta em seu rádio, ouvindo um código enigmático. Paralelamente, Karen desiste de um encontro com Billy, que naquele momento já está envolvido em algo mais sombrio. 11 tenta se encontrar com Mike, mas ele, com medo de enfrentar Hopper, mente pra ela, o que acaba agradando Hopper, que aproveita a situação para marcar um encontro com Joyce. Mais uma vez, os imãs da cidade deixam de funcionar. Nancy e Jonathan decidem seguir investigando por conta própria, ignorando as ordens do jornal, enquanto 11 resolve passar um tempo com Max. Billy passa a apresentar um comportamento cada vez mais estranho após os acontecimentos da noite anterior, e Erica, a irmã mais nova de Lucas, começa a causar problemas enquanto circula pela Scoops Away. Nancy e Jonathan visitam uma senhora idosa que relata um comportamento anormal dos seus ratos, algo inquietantemente familiar. Hopper entra em conflito com o prefeito da cidade por não aceitar seguir regras questionáveis, enquanto 11 enfrenta dificuldades para obedecer às ordens de Hopper de se manter longe do público. Preocupada com os apagões e o estranho fenômeno dos imãs, Joyce procura a ajuda do professor Clark para tentar entender o que está acontecendo. 11 passa por uma transformação visual marcante e logo descobre que Mike mentiu para ela, o que resulta num rompimento entre os dois. Pouco depois, Hopper também acaba sendo dispensado quando Joyce se distrai novamente com o mistério dos imãs. Billy sequestra uma das suas colegas da piscina e a leva para uma antiga usina siderúrgica, o mesmo local para onde ele próprio havia sido levado anteriormente. Durante uma tentativa de espionar os garotos usando seus poderes, 11 acaba encontrando Billy por acaso. Will, por sua vez, demonstra dificuldade em aceitar que o grupo de amigos está mudando e crescendo, enquanto Joyce tenta explicar a Hopper por que anda tão distraída. A matéria de Nancy sobre os ratos é rejeitada, aumentando sua frustração. 11 descobre a existência da garota sequestrada por Billy e Joyce e Hopper revisitam o laboratório onde tiveram seu último contato direto com o mundo invertido, sem perceber que estão sendo seguidos. Ao mesmo tempo, Dustin, Steve e Robin conseguem decifrar o código russo e descobrem que ele indica uma reunião secreta. A Senhora dos Ratos, por sua vez, esconde um segredo ainda mais perturbador. 11 e Max começam a investigar o comportamento de Billy, e a princípio tudo parece normal, e essa impressão muda rapidamente quando novas pessoas são levadas para a usina siderúrgica, onde uma criatura já conhecida está se fortalecendo ao se alimentar. As crianças percebem um padrão claro nos acontecimentos e decidem agir. Com base no que Will sabe, elas concluem que o monstro teme
fome e calor, e um plano elaborado para atrair Billy. Paralelamente, é traçada uma estratégia para infiltrar-se na reunião russa secreta, e a ajuda de Erika se torna essencial, já que ela consegue passar pelos dutos de ventilação. Hopper descobre que o prefeito está envolvido em corrupção e finalmente obtém informações sobre o que realmente está acontecendo em Hawkins. Erika consegue acessar o local da reunião e descobre que na verdade existe uma enorme operação russa sendo conduzida sobre a cidade. As crianças prendem Billy em uma sauna, forçando Onze a enfrentar a criatura que o controla. Embora consigam escapar, muitos moradores de Hawkins não têm a mesma sorte. Dustin e os outros tentam encontrar uma saída da base subterrânea recém-descoberta, enquanto Joyce e Hopper buscam uma entrada alternativa e acabam sequestrando o cientista russo Dr. Alexei. Mais uma vez, eles percebem que estão sendo perseguidos. Joyce tenta arrancar a informação de Alexei, mas não obtém sucesso imediato e o grupo tenta retornar à cidade. Steve, Robin e Dustin encontram uma saída por meio de um elevador da base russa, enquanto Alexei acaba encontrando um momento de liberdade e as crianças finalmente compreendem a extensão dos atos de Billy, e Hopper e Joyce podem ajudar ao teórico da conspiração Murray, que surpreendentemente estava certo em muitas das suas suspeitas. O grupo visita o hospital onde a Senhora dos Ratos estava internada, apenas para perceber que a criatura está se fortalecendo rápido demais. Na base russa, o grupo descobre a super arma responsável por manter o portal aberto para o mundo invertido. Ao tentarem escapar, Steve e Robin são capturados. No hospital, Onze enfrenta a criatura que recua para o subsolo para continuar se alimentando. Enquanto isso, adultos e crianças elaboram planos diferentes. Dustin e Erika se organizam para resgatar Steve e Robin, que estão sendo dopados e interrogados pelos russos. Ao usar seus poderes para localizar Billy, Onze acaba acessando suas memórias, agora completamente envoltas em escuridão, o que a leva novamente à usina siderúrgica, onde a criatura cresce a cada minuto. Enquanto isso, Hawkins comemora tranquilamente sua feira local, sem imaginar o perigo iminente. Dustin e Erika conseguem encontrar Steve e Robin, que estão debilitados pelos medicamentos, e finalmente localizam uma rota de fuga. A criatura ataca Onze, ferindo gravemente sua perna. Tentando localizar as crianças, os adultos seguem a feira, onde Murray provoca Hopper e Joyce ao apontar a tensão emocional entre eles, ao mesmo tempo que cria um vínculo improvável com Alexei. O grupo quase não consegue escapar da feira a tempo. Mais uma vez, Onze salva todos, mas o ferimento em sua perna se agrava e ela descobre que parte da criatura está alojada dentro dela, obrigando-a a removê-la manualmente. Reunidos novamente, eles percebem que a única forma de fechar o portal é desligar a super arma russa. Hopper, Joyce e Murray descem ao subsolo, mantendo contato com as crianças por meio de um transmissor de Dustin. Murray se aprofunda na base para tentar destruir a arma por dentro. No entanto, o tempo está contra eles, pois Onze perde seus poderes após remover a criatura, e o monstro agora sabe exatamente onde todos estão. Enquanto aguardam Murray, Joyce e Hopper finalmente se abrem um para o outro e admitem seus sentimentos. Murray tenta sabotar a super arma enquanto as crianças tentam escapar do shopping, mas são interrompidas por Billy. Por pouco não são derrotadas, até que se revela que Dustin realmente tem uma namorada, provando que não estava mentindo. Billy confronta Onze e a leva até a criatura, mas o grupo consegue distraí-la com fogos de artifício. Para destruir a super arma definitivamente, são necessárias duas pessoas. Hopper acaba se atrasando ao enfrentar soldados russos. Em último ato de humanidade, Onze faz Billy lembrar de quem ele realmente é ao mostrar as memórias que viu, e ele se sacrifica para salvá-la. Joyce finalmente destrói a máquina, eliminando as criaturas, inclusive aquela que Hopper estava enfrentando. A explosão dá a entender que Hopper também morreu. Após os acontecimentos, a família Byers decide deixar Hawkins, e Onze, agora sem poderes, parte com eles. Antes da despedida, Mike e Onze compartilham um último beijo, e Joyce entrega a Onze a carta que Hopper havia escrito e descartado. Enquanto isso, em uma prisão na Rússia, prisioneiros são mantidos em celas e retirados um a um para serem oferecidos como alimento a uma criatura assustadoramente familiar. Retornamos para o ano de 1979, quando o Dr. Brenner se prepara para mais um dia de trabalho no laboratório de Hawkins, um local que abriga diversas crianças dotadas de habilidades
extraordinárias. Algo, porém, sai terrivelmente errado. Brenner perde a consciência e, ao acordar, encontra o laboratório tomado por corpos mutilados, evidência de um extermínio brutal. Entre toda aquela destruição, apenas uma pessoa permanece viva e de pé: 11. A narrativa então avança para 1986, em Lenora Hills, na Califórnia. Joyce agora vive ali com Will, 11 e Jonathan, além do novo amigo de Jonathan. Joyce começou a trabalhar na casa e tenta manter tudo sob controle enquanto a família se adapta à nova rotina. Apesar disso, logo foi claro que 11 não está se ajustando tão bem quanto os outros. Na escola, ela sofre intimidação constante por parte de outras crianças, mas escolhe esconder essa realidade de Mike, mantendo nas cartas que trocam uma aparência de felicidade e integração que não corresponde à verdade. Enquanto isso, Mike permanece em Hawkins ao lado de Nancy e do restante do grupo. Dustin continua se comunicando à distância com sua namorada, Suzy, enquanto Steve, Robin, Max e Lucas se preparam para mais um ano letivo. Lucas decide seguir um caminho diferente dos amigos e entra pro time de basquete da escola, aproximando-se do capitão Jason e do seu grupo de atletas. Durante um dos jogos, Jason declara publicamente seu amor por sua namorada, Chrissy, enquanto Robin demonstra sinais de interesse por Vicky, que é uma colega da banda. Após o jogo, Lucas opta por participar da partida de basquete em vez de comparecer à reunião de Hellfire Club, o tradicional grupo de Dungeons and Dragons liderado por Ed Manson, deixando Mike e Dustin desfalcados. A relação entre Lucas e Max também se mostra distante e desconfortável. Em um momento isolado, Max encontra Chrissy no banheiro, claramente passando mal, e percebe que a garota parece estar tendo visões perturbadoras relacionadas ao mundo invertido, embora não fique claro se são reais ou fruto da sua mente. Ed Manson é apresentado como o carismático e controverso líder de Hellfire Club, alguém que claramente não se dá bem com os atletas da escola. Paralelamente, Nancy está focada em seu trabalho no jornal local, ao lado do colega Fred. Chrissy, tomada pela sua angústia, deixa o campus da escola e segue para a floresta, onde presencia uma visão aterradora: um relógio de pêndulo emergindo do tronco de uma árvore. Esse momento é interrompido quando ela encontra Ed, que está vendendo substâncias ilícitas para ela, algo totalmente inesperado, já que Chrissy é vista como uma aluna exemplar. Na Califórnia, a situação de 11 piora. A zombaria se intensifica e culmina em um momento em que ela tenta usar seus poderes contra a líder dos agressores, Angela, apenas para acabar ainda mais humilhada. No mesmo período, Joyce recebe um pacote estranho pelo correio contendo uma boneca russa. Sem saber como agir, ela liga para Murray em busca de orientação. Ele sugere que algo pode estar escondido dentro da boneca, temendo que seja perigoso. Joyce a destrói à distância e encontra uma mensagem inesperada em seu interior: Hopper está vivo. De volta a Hawkins, Mike e Dustin consegue um novo integrante para completar o grupo de Dungeons and Dragons, Erica, a irmã mais nova de Lucas. Durante a campanha, os jogadores são apresentados a um vilão poderoso chamado Vecna, que acaba sendo derrotado no jogo, coincidentemente no mesmo momento em que o time de basquete de Lucas vence a sua partida. Ainda assim, Lucas passa a noite longe dos amigos habituais, comemorando com os atletas, cada vez mais distante do grupo original. Enquanto isso, na casa de Max, Ed encontra Chrissy novamente. Ela entra em um estado de transe, aparentemente possuída por uma força desconhecida. Ed tenta desesperadamente trazê-la de volta, mas não consegue impedir o pior. No dia seguinte, a polícia chega ao local e conversa com o tio de Ed. Não há qualquer sinal de Ed, apenas o corpo de Chrissy. Na Califórnia, Mike chega para visitar 11 e logo se percebe uma tensão estranha entre ele e Will. Ao mesmo tempo, Lucas acorda se sentindo mal após a noite de excessos, e a polícia vai até Jason para informá-lo sobre a morte de Chrissy. A notícia também chega a Nancy e Fred, que decidem investigar o caso por conta própria. Max compartilha com Dustin o que testemunhou na noite anterior, incluindo a presença de Ed antes da morte de Chrissy. Dustin, sendo amigo próximo de Ed, se recusa a acreditar que ele seja responsável e insiste que há algo muito maior por trás disso tudo. Joyce e Murray passam a trabalhar juntos para decifrar a mensagem deixada na boneca, e a história revela que Hopper sobreviveu à explosão e está sendo mantido em uma prisão russa onde sofre constantes maus tratos. Na tentativa de manter as aparências, Mike, 11 e Will vão patinar no gelo, enquanto 11 continua fingindo que está se adaptando bem à escola, o que incomoda profundamente Will. A
polícia informa Jason oficialmente sobre a morte de Chrissy e ele passa a desejar vingança. Dustin e Max envolvem Steve e Robin em suas suspeitas e os colocam a par do que acreditam estar acontecendo. O grupo então começa a procurar pistas sobre o paradeiro de Ed. Durante o trajeto até a cena do crime, Fred começa a ter alucinações cada vez mais intensas e perturbadoras. As mentiras de 11 sobre sua vida escolar finalmente desmoronam quando Angela a humilha publicamente, expondo tudo diante de Mike. Joyce e Murray decidem ligar para o número presente na mensagem de resgate e são atendidos por Enzo, um guarda da prisão russa que exige dinheiro na troca da libertação de Hopper. Enquanto isso, os atletas, liderados por Jason, passam a organizar uma caçada contra Ed e os militares iniciam sua própria investigação. Robin descobre uma forma de rastrear Ed e Nancy entrevista o tio dele, que menciona semelhanças inquietantes entre os acontecimentos atuais e uma antiga tragédia envolvendo a família Creel. As alucinações de Fred se intensificam até que ele é completamente dominado por uma criatura que se revela assustadoramente familiar. Vecna, uma versão real do vilão do jogo que habita o sótão de uma casa no mundo invertido, cercado por morcegos demoníacos. Os militares visitam o Dr. Orange, suspeitando que 11 esteja ligada aos eventos, já que o padrão lembra casos do passado. Após um episódio traumático na pista de patinação, o grupo retorna para casa, onde é recebido por Murray, e 11 é forçado a reviver mentalmente o extermínio ocorrido no laboratório de Hawkins. Lucas se vê preso no plano dos atletas para capturar Ed, que segue escondido com o grupo em um galpão de barcos. Nancy é interrogada sobre a morte de Fred antes de se reunir novamente com os amigos para tentar entender o que está acontecendo. Mike e 11 discutem, pois ela acredita que sem seus poderes não é nada, enquanto Mike tenta convencê-la do contrário. Ela o confronta dizendo que ele nunca afirma amá-la. A discussão é interrompida pela chegada da polícia, que leva 11 sob custódia após o ataque a Angela. Nancy fica sabendo de todas as informações reunidas até então e Max se lembra de ter visto Chrissy no banheiro pouco antes da sua morte. O grupo se divide para investigar melhor. Nancy e Robin decidem seguir a pista relacionada à família Creel. Ao mesmo tempo, Vecna continua a espreita fazendo novas vítimas e portais sombrios começam a surgir nos locais dos crimes. Jason passa a ameaçar os amigos de Ed para descobrir o seu paradeiro. 11 é processada na delegacia e colocada em um veículo de transporte, enquanto Joyce e Murray partem para a Rússia com a missão de resgatar Hopper, que também está arquitetando sua própria fuga. Lucas rompe definitivamente com os atletas e alerta Dustin sobre o que eles planejam fazer com Ed. O transporte de 11 é interceptado pelo Dr. Orange, que decide levá-la sob sua proteção. Nancy e Robin analisam recortes antigos de jornais e encontram referências claras à família Creel. Victor Creel, o patriarca da família, está internado em um asilo desde os eventos sobrenaturais que culminaram na morte da sua esposa e filha. O Dr. Orange explica a 11 a gravidade da situação. Em Hawkins afirma que a única chance de salvar o mundo é tentar restaurar seus poderes. No entanto, o tempo é curto, pois Max começa a ter alucinações semelhantes às das suas vítimas anteriores. Will, Jonathan e Mike são colocados sob proteção armada, com 2 guardas destacados para vigiá-los. Lucas se junta novamente ao grupo de investigação e Nancy e Robin compartilham suas descobertas, decidindo visitar Victor Creel no asilo. Enquanto isso, na Rússia, Joyce e Murray conhecem Yuri, que se oferecem para ajudá-los, enquanto Hopper faz acordos arriscados com Enzo dentro da prisão. Victor Creel relata os pesadelos que assombraram sua família e como isso levou à tragédia, mencionando que ouvir uma música específica durante as visões foi o que o manteve ancorado à realidade. Will, Jonathan e Mike sofreram um ataque e os guardas são dominados e eles fogem às pressas na van de Argley, levando um dos guardas feridos. Yuri revela seu plano para Joyce e Murray enquanto Hopper se esconde nas proximidades, apenas para ser capturado novamente. Yuri então se revela um traidor, entregando-os à KGB. O grupo visita o cemitério para Max prestar homenagem a Billy, mas ela acaba sendo possuída por Vecna e presa em um pesadelo criado por ele. Robin alerta Dustin de que a música pode ser a chave para quebrar a maldição, e todos lutam contra o tempo para salvar Max. A música desperta memórias felizes
Isis e permite que ela escape do controle de Vecna. Ainda em fuga, o guarda ferido morre no fundo da van de Argylle e os militares, ao encontrarem as cartas trocadas entre Mike e Eleven, passa a persegui-los. Eleven é levada a um complexo secreto em Nevada, conduzida ao subsolo e apresentada ao Projeto Nina, uma iniciativa criada para restaurar seus poderes. O projeto, porém, é comandado por alguém extremamente familiar. Abalada pelas lembranças do Dr. Brenner, a quem chama de papai, 11 tenta escapar, mas acaba sendo capturada e sedada. Hopper é levado novamente para o complexo da prisão junto do guarda Enzo, que agora também caiu em desgraça, enquanto Yuri tenta conduzir Joyce e Murray em direção à KGB. Ao mesmo tempo, Max se esforça para recordar fragmentos de que presenciou enquanto esteve sob o domínio de Vecna, e com base nessas lembranças confusas, o grupo começa a suspeitar que tudo esteja ligado à antiga casa da família Creel. Em outro ponto da história, 11 desperta dentro de uma lembrança da sua infância no laboratório, onde conhece Peter, um dos funcionários da instalação, que aparenta ser a única pessoa a demonstrar alguma empatia por ela. Logo, fica claro que 11 está revivendo essa memória por meio do dispositivo Nina, enquanto tudo é cuidadosamente acompanhado pelo Dr. Brenner e pelo Dr. Orange. Na estrada, o grupo que viaja na van se vê obrigado a enterrar o corpo do guarda no meio do deserto, e Will demonstra que tem algo importante para dizer a Mike, mas hesita. Em Hawkins, o grupo chega à antiga casa dos Creel em busca de respostas, e entre Lucas e Max surge um pequeno sinal de esperança de reconciliação. No entanto, não são apenas os sentimentos que chamam a atenção daquele lugar. Luzes começam a piscar de forma estranha. Em paralelo, as crianças do laboratório de Hawkins passam por testes rigorosos para medir a intensidade dos seus poderes, enquanto 11 continua sendo assombrada por flashes do extermínio ocorrido ali anos atrás. Na Rússia, Joyce e Murray consegue dominar Yuri e recebe as instruções improvisadas sobre como pilotar um avião. De volta à casa dos Creel, o grupo investiga as luzes interminantes e conclui que Vecna provavelmente está se movendo nas proximidades, no mundo invertido. Ainda assim, Vecna já está concentrado em sua próxima vítima. Os atletas finalmente alcançam Ed, que tenta escapar remando em um lago, mas antes que consigam capturá-lo, um deles é possuído e acaba morto, o que cria um novo portal sob a água. 11 desperta novamente e tenta fugir outra vez, causando uma explosão no processo, mas Brenner a convence de que ela precisa permanecer ali e continuar o experimento. Enquanto isso, os militares se mostram cada vez mais determinados a capturar 11. A polícia passa a investigar a morte ocorrida no lago e o grupo avisa Ed de que ele provavelmente será acusado novamente, o que se confirma quando Jason mobiliza a cidade inteira em uma verdadeira caçada contra ele. Na van, o grupo tem a ideia de rastrear 11 e decide procurar Suzy, que fornece coordenadas importantes. Joyce e Murray mudam de estratégia e passam a manter Yuri como prisioneiro. No laboratório, 11 enfrenta o mesmo isolamento e hostilidade que viveu na Califórnia e não consegue afastar da mente as imagens das crianças mortas. Em Hawkins, o grupo vai até o lago em busca de mais pistas, mas Steve acaba sendo puxado para dentro do portal submerso, ficando preso no mundo invertido. Logo em seguida, Ed, Nancy e Robin entram também para ajudá-lo, enfrentando os morcegos demoníacos de Vecna, antes de seguirem mais fundo naquele lugar desconhecido. Na Rússia, Murray consegue se infiltrar na base, fingindo que Joyce e Yuri são os americanos esperados. E eles presenciam Hopper e outros prisioneiros sendo preparados para enfrentar o inimigo já conhecido. Dustin, Lucas e Erica tentam encontrar uma forma de resgatar Steve e outros no mundo invertido, enquanto os que estão lá dentro descobrem que podem se comunicar usando luzes. Surge então um plano para que todos se encontrem em um dos portais abertos e as duas equipes se movem imediatamente. No laboratório, Peter se aproxima ainda mais de 11 e revela um segredo que poderia permitir a sua fuga. Na prisão russa, Hopper e Enzo enfrentam um Demogorgon, mas Murray faz um guarda refém e obriga os russos a salvarem o grupo. Uma vez em segurança, Hopper finalmente reencontra Joyce. No mundo invertido, o plano de fuga de 11 e Peter falha, e fica claro que Peter não é quem parecia ser. Enquanto os demais conseguem sair daquele lugar, Nancy é capturada antes de escapar e acaba presa nas memórias de Vecna, onde descobre que o filho de Victor, Creel, foi o verdadeiro responsável pelos eventos trágicos
trágicos do passado, enquanto Victor levou a culpa. 11 segue o Peter pelos corredores do laboratório e compreende a verdadeira origem do extermínio. Ela tenta detê-lo, entra em confronto direto e por fim consegue bani-lo para o mundo invertido, revelando definitivamente a identidade de Vecna. O grupo faz de tudo para trazer Nancy de volta e ela escapa por pouco antes de despertar. Na Rússia, Hopper, Joyce, Murray e Enzo se reúnem novamente e tentam fugir da prisão, enquanto o Demogorgon continua à solta. Durante a fuga, encontram outras criaturas do mundo invertido, mantidas ali, e só então conseguem achar uma saída. Os poderes de 11 retornam por completo após ela aceitar seu passado e compreender sua ligação com Vecna. Enquanto isso, Jonathan, Angelo, Mike e Will seguem em direção às coordenadas recebidas. E no caminho, Will entrega a Mike uma pintura que fez, retratando como o herói do grupo. Fica evidente que os sentimentos de Will são mais profundos do que ele admite, e Nancy revela tudo o que viu dentro da mente de Vecna, e 11 passa a enxergar telepaticamente o que o grupo está fazendo. A equipe na Rússia finalmente escapa e obriga Yuri a ajudá-los, já que ele possui outra aeronave. De volta a Hawkins, o grupo percebe que precisará de mais armas para enfrentar Vecna e rouba um trailer para ir até uma loja de armas. Durante o trajeto, Steve admite que ainda sente algo por Nancy, apesar de todo o passado complicado, enquanto Lucas e Max começam a se aproximar. Yuri revela que o suposto avião na verdade é um helicóptero velho e instável, mas garante que pode consertá-lo rapidamente. Nancy por sua vez se depara com Jason, que ameaça o grupo antes deles fugirem e se prepararem para o confronto final. Em Nevada, o grupo encontra pistas que podem levar até 11, mas não são os únicos atrás dela. Tentando ajudar seus amigos, 11 tenta sair da instalação novamente, mas Brenner a impede. Ela desperta em seu quarto enquanto os militares invadem o local. Owens é capturado e Brenner foge com 11 pelo deserto até ser atingido por um helicóptero militar. Antes que Eleven seja capturada, a van de Angelo aparece para resgatá-la, embora ela mal precise de ajuda. Reunida ao grupo, 11 despede de Brenner, seu papai, e escapa mais uma vez. Em Hawkins, o plano contra Vecna divide o grupo. Max, Erica e Lucas vão para a casa dos Krill, enquanto secretamente Yuri sabota o helicóptero. Joyce, Murray e Hopper obrigam Enzo a forçar Yuri a concluir os reparos e retornam à instalação russa para destruir as criaturas restantes, acreditando que isso enfraquecerá a mente coletiva do inimigo. Steve, Nancy, Dustin, Robin e Ed entram no mundo invertido, enquanto 11 decide ajudar viajando telepaticamente até lá por meio das memórias de Max, usando um banho de sal improvisado. Na casa dos Krill, lanternas são usadas para caçar Vecna, enquanto Jason caça o grupo. Angelo improvisa o banho de sal. Ed e Dusty planejam uma distração grande o suficiente para afastar os morcegos de Vecna. Max e Lucas falam sobre um encontro no futuro antes de Vecna atacá-los novamente. Com o banho pronto, 11 encontra Max presa em outra visão. Ed executa um solo de guitarra ensurdecedor que cumpre perfeitamente o plano, enquanto Nancy, Steve e Robin entram na casa do mundo invertido. Os atletas alcançam Erica, Lucas e Max, que está presa em sua memória no baile da neve. Na prisão russa, as criaturas escapam e se tornam ainda mais difíceis de conter. Dentro da mente de Max, 11 percebe que o baile da neve é o ponto central. Jason confronta Lucas no sótão, o acusando de ferir Max. Hopper se despede de Joyce antes de enfrentar as criaturas, enquanto Vinhas prende um grupo na casa. Ed decide ficar para trás e atrair os morcegos, sacrificando-se para proteger os outros. Lucas e Erica enfrentam os atletas e Vecna alcança Max. 11 luta contra ele, mas acaba presa em suas memórias. Vecna revela sua ligação com o Devorador de Mentes antes de tentar matar Max. Hopper, Joyce e Murray são capturados novamente e Dusty encontra Ed gravemente ferido e Hawkins começa a ruir. No fim, o grupo se reúne. Max se recupera no hospital, Dusty conta ao tio de Ed sobre seu sacrifício e na cabana de Hopper, 11 reencontra alguém que acreditava estar morto. Ainda assim, fica claro que Hawkins jamais será a mesma, e o verdadeiro fim apenas
começou. Retornando a 1983, nas regiões mais profundas do mundo invertido, Will acaba sendo capturado por Vecna e sofre uma infecção que o marca para sempre. Avançando para 1987, meses após a abertura inicial da fenda, Hawkins já não é mais a mesma cidade. Os militares assumiram o controle total da região, impondo uma quarentena rígida. Sob a liderança da doutora conhecida como Doutora K, eles montam uma base avançada dentro do próprio mundo invertido, enquanto conduzem uma caçada incansável a 11, que nesse momento está escondida e treinando secretamente ao lado de Hopper e Joyce. Em Hawkins, Steve, Robin, Jonathan e Nancy passam a trabalhar na estação de rádio local utilizando transmissões codificadas como forma de manter contato com o restante do grupo. Paralelamente, Hopper realiza incursões cada vez mais perigosas sozinho no mundo invertido, determinado a encontrar o esconderijo de Vecna. Uma dessas missões termina de forma catastrófica quando o Demogorgon ataca o veículo militar que Hopper havia infiltrado. Ele escapa por pouco, desaparecendo entre as sombras daquele mundo distorcido. Ao mesmo tempo, Will presencia o ataque de forma psíquica, sentindo a presença do Demogorgon, enquanto ele dirige diretamente à casa dos Wheeler. Em uma sequência aterradora, a criatura abre um novo portal dentro do quarto de Holly Wheeler. O ataque é brutal. Karen tenta lutar desesperadamente, mas para proteger a filha, infelizmente não consegue impedir o que o monstro a leve. 11 segue o rastro do Demogorgon até o mundo invertido e acaba se reunindo com Hopper. Juntos, eles iniciam uma busca frenética por Holly, apenas para se depararem com algo ainda mais assustador: uma gigantesca parede orgânica viva envolvendo toda a cidade de Hawkins. E no mundo real, Jonathan e Steve continuam uma rivalidade estranha e silenciosa pelo afeto de Nancy, enquanto Lucas permanece ao lado de Max, devastado, tocando repetidamente sua música favorita enquanto ela permanece em coma. Mike e Nancy visitam seus pais no hospital, convencidos de que o amigo imaginário de Holly, o Sr. Wizard, que havia alertado sobre a chegada dos monstros, está diretamente ligado ao desaparecimento da garota. Robin sugere usar a conexão telepática de Will com a mente coletiva de Vecna para rastrear Holly no mundo invertido. E é nesse momento que Karen revela um detalhe decisivo: o primeiro nome do Sr. Wise é Henry. A ligação se torna óbvia e assustadora. Henry é a forma humana de Vecna. Enquanto isso, Will descobre uma verdade ainda mais perturbadora: as visões que ele acreditava serem suas, na realidade pertenciam a Vecna. Ele estava enxergando através dos olhos do inimigo enquanto Holly era caçada. Mais do que isso, Will percebe que agora consegue sentir quem serão os próximos alvos antes que sejam capturados. O próximo nome surge com clareza em sua mente: Derek Turnbull. Hopper e 11 tentam atravessar a parede orgânica, mas fracassam e acabam sendo cercados por soldados. Eles conseguem subjugá-los e interrogam o Tenente Akers, chegando à conclusão de que a Doutora K mantém Vecna sob custódia dentro da base militar. O grupo então monta um plano arriscado: usar Derek como isca para capturar o Demogorgon e implantar um rastreador, permitindo que cheguem até Holly antes que mais crianças desapareçam. O plano desmorona quando Derek desperta e Will percebe, mas era tarde demais. O Demogorgon já havia localizado o grupo. Ao mesmo tempo, Holly desperta na antiga casa de infância de Henry, escondida em uma floresta que sempre disseram ser proibida. Lá, ela encontra Max e Hopper e 11 se infiltram na base militar com a intenção de eliminar Vecna. Derrotam a Doutora K e seus soldados apenas para descobrirem uma verdade chocante: o ser mantido em cativeiro não é Vecna, mas Kaylee, única outra sobrevivente conhecida do laboratório de Hawkins. Em outro ponto, Max revela a Holly a realidade em que se encontram. Elas estão presas dentro das memórias de Vecna, uma espécie de prisão mental onde Max ficou retida desde o momento da sua breve morte. De volta a Hawkins, o grupo liderado por Will é atacado por um Demogorgon até que Dustin, Steve, Nancy e Jonathan conseguem persegui-lo e forçá-lo a retornar ao mundo invertido. Simultaneamente, os militares começam a prender crianças por toda a cidade, qualquer uma que se encaixe no padrão traçado por Vecna. Will então tem uma visão
aterradora. Holly e outras 3 crianças presas por tentáculos, com espaço reservado para mais 8. Ao compreender o que está prestes a acontecer, o grupo tenta uma missão desesperada para invadir a base e tirar as crianças da cidade, mas já é tarde demais. Demogorgons e o próprio Vecna emergem do mundo invertido, exterminando soldados e sequestrando as crianças escolhidas, incluindo Derek. Antes de recuar, Vecna revela seu plano final a Will. As crianças são recipientes ideais e ele pretende usá-las para remodelar o próprio mundo. Quando Demogorgons se aproximam e seus amigos estão prestes a morrer, Will finalmente acessa algo que reprimiu por muito tempo. Fortalecido pela conexão com Vecna, ele desperta suas próprias habilidades psíquicas, salvando Mike, Lucas e Robin no último instante, com o sangue escorrendo do seu nariz, exatamente como 11 costumava fazer. As crianças sequestradas despertam. A maioria acredita na versão de Henry que afirma tê-la salvado, mas Holly e Derek não confiam nele. Enquanto Derek tenta ganhar tempo, Max e Holly vasculham as memórias de Henry em busca de uma rota de fuga. Henry percebe a traição, revela sua forma de Vecna e ameaça a família de Derek. Ele captura Holly, quase mata Max. Em paralelo, o grupo de Will reanima um Demogorgon e usa a torre do rádio para conectar Will para toda a mente coletiva. Will consegue ferir Henry e salvar Max, mas desmaia antes de dar o golpe final. No mundo invertido, Hopper e 11 fogem com Kaylee, que revela que a Dra. K utilizou seu sangue em experimentos fracassados, assim como Brenner havia feito com Harry. No laboratório de Hawkins, Dustin acredita que destruir um escudo enfraquecerá Henry. Ao encontrar o diário de Brenner, ele percebe que está errado, segundos tardes demais, quando Nancy atira em uma esfera flutuante misteriosa. A explosão derrete o prédio, prendendo Nancy e Jonathan. Convencidos de que vão morrer, eles finalmente falam a verdade um para o outro, até que o derretimento cessa abruptamente. Dustin então explica a Steve que o mundo invertido não é uma dimensão separada, mas sim um buraco de minhoca que leva a outro reino. Max e Holly encontram uma memória de Henry ainda criança matando um homem em legítima defesa. Erica e Murray recrutam o Sr. Clark para localizar o grupo de Dustin. No mundo invertido, Henry usa Will inconsciente como um farol para encontrar Max, enviando Democães até o hospital. Hopper, 11 e Kaylee se reúnem com o restante do grupo, e 11 liberta Will. Lucas, Robin e Vicky protegem Max até que Karen a salva, usando as músicas de Lucas como âncora. Max consegue escapar e ajuda Holly a encontrar sua própria saída, libertando-se da prisão mental. Max acorda no mundo real, mas Holly permanece presa. Em outro ponto, Dustin e Steve resgatam Nancy e Jonathan e testemunham Holly cair no abismo do mundo invertido antes de ser puxada de volta por Henry. Erica, Murray e Sr. Clark se reúnem com o grupo, enquanto a Dra. K envia hackers atrás de 11. Dustin explica que o abismo é uma dimensão distinta, e Max revela que Henry pretende fundi-la com o mundo deles. Hopper e Steve sugerem aproximar as dimensões para que 11 e Kaylee possam enfrentá-lo enquanto os outros destroem um mundo invertido. Kaylee alerta que se Henry falhar, ela e 11 precisarão morrer para impedir novos experimentos. Will se assume, impedindo que Henry use seu segredo contra ele. Ele não tem mais medo. Murray lidera o grupo de volta ao mundo invertido. Holly desperta novamente no quarto de Henry e é punida por dizer a verdade, enquanto Derek permanece em silêncio para proteger sua família. Henry conecta todas as 12 crianças em um transe coletivo, avançando seu plano. 11, Kaylee, Hopper e Murray se separam enquanto os demais seguem para a torre de rádio, mas se junta a 11 e Kaylee dentro da mente de 11 no momento em que o abismo começa a engolir o mundo invertido. Quando a torre desmorona, os 3 entram na mente de Vecna, onde encontram Henry e as crianças. Steve quase cai no vazio, sendo salvo por Jonathan. E sem outra alternativa, o grupo entra no abismo, emergindo como viajantes entre dimensões. Max lidera as crianças adiante enquanto 11 fica para enfrentar Henry. Kaylee usa ilusões para proteger os pequenos e expor quem ele realmente é. Eles tentam matá-lo, mas
ele escapa. Em outro ponto, Vecna passa a maltratar Hopper com visões da sua filha e de 11, o manipulando até quase fazê-lo matá-la. Ao quebrar o vidro para salvá-la, Hopper descobre que tudo não passava de um jogo cruel. As crianças fogem em direção a uma caverna e Harry, assombrado por memórias da infância, hesita por um instante antes de persegui-las até um poço de mina. A verdade finalmente vem à tona. Harry nunca esteve completamente no controle. O Devorador de Mentes o encontrou quando criança, o moldou e o utilizou, assim como fez com Will. Will implora para que ele resista, mas Harry admite que poderia ter lutado e escolheu não fazê-lo. O Devorador de Mentes assume a forma física, fundindo-se a Harry. 11 chega e enfrenta Vecna diretamente, rasgando o Devorador de Mentes, enquanto o grupo luta para lhe dar uma chance. Com a ajuda de Will, Vecna é finalmente destruído. Quando o corpo da criatura colapsa, Holly desperta e as crianças são resgatadas. Vecna, ainda vivo por um fio, é cercado por todos até que Joyce avança e encara o homem que roubou seu filho e destruiu tantas vidas. Eles recuam para um mundo invertido, onde Hopper e Murray preparam explosivos, mas do outro lado do portal, os militares aguardam, tendo matado Kaylee. Todos são capturados e então percebem que 11 desapareceu. Ela está sozinha diante do portal. Mike entra em sua mente implorando para que ela volte. 11 pede que ele ajude os outros a compreenderem. Os explosivos detonam e o mundo invertido se desfaz. O portal se fecha e 11 se foi. 18 meses depois, Hawkins se recuperou. Os militares partiram e as crianças se formaram como a turma de 1989, e Max se recuperou completamente. A vida seguiu em frente, Joyce e Hopper ficam noivos, planejando uma nova vida longe de Hawkins. Em um último jogo de Dungeons and Dragons, Mike compartilha o que acredita ser a verdade. 11 não morreu. Com a ajuda de Kaylee, ela escapou, deixando para trás apenas uma ilusão. É apenas uma teoria, mas é impossível saber se isso é real. Ainda assim, eles escolhem acreditar nessa teoria. 11 vive e a história passa para a próxima geração. E esse foi o resumo completo de Stranger Things. E olha, esse resumo deu muito trabalho para resumir, gravar e editar. Mas o trabalho valeu muito a pena porque essa série é incrível. Uma série muito divertida, com uma boa trama e ótimos personagens. Impossível não gostar dos personagens. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, pois aqui somos focados em resumos de filmes e séries. E olha, esses resumos dão muito trabalho, então se você se inscrever é uma baita recompensa, vai ser um prazer ter você aqui neste canal. E se gostou muito, temos mais 2 resumos passando na tela, clica e assiste, te espero no próximo resumo.